Bom, damos início à nossa gravação da nossa aula de Serviço de Informações Aeronáuticas. Essa aula está lá no módulo 5 da plataforma. Bom, vamos lá. Antes de iniciar um voo, tanto a ICA 90, a ICA 91, o RBAC 91, o RBAC 135, 121, quanto o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica diz que o piloto ele é responsável por tudo na aeronave, né? Por tudo que ocorre na aeronave, desde o planejamento, ali, desde o pré-voo até a entrega da aeronave, como nós já falamos lá na nossa aula inaugural. Bom, então, o que envolve um pré-voo? É exatamente você se munir de todas as informações necessárias para a realização daquele voo, desde a partida até o destino e, se for o caso, até o aeródromo de alternativa. Então, dentro desse escopo de informações, vai entrar os serviços de informações aeronáuticas. E o que seria o serviço de informações aeronáuticas? Serviço de informação aeronáutica, como já se fala, AIS, é o conjunto de atividades com a finalidade principal de coletar, gerar, processar e divulgar informações necessárias à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea. Primordialmente falando, essa é a finalidade do Serviço de Informações Aeronáuticas: segurança, regularidade e eficiência na navegação aérea. Bom, embora a obtenção das informações seja de responsabilidade do piloto e comando da aeronave, elas vão estar sempre à disposição e podem ser obtidas em uma sala AIS ou através do site do próprio AISWeb, que lá você vai encontrar o Rota-E, você vai encontrar todas as informações que são necessárias para o voo. E aí, se você estiver no aeródromo, né, no aeroporto, você vai ter esse fundo amarelo, né, com a letra em preto e com a letra Charlie, que significa que é uma sala AIS. Então, quando vocês observarem esse símbolo no aeroporto, vocês sabem que ali é uma sala AIS, uma sala onde você vai ter tudo à sua disposição. Quem é o órgão responsável por alimentar essas informações? Bom, o órgão responsável por alimentar essas informações para os pilotos é o DCEA, o Departamento do Controle do Espaço Aéreo. E um órgão subordinado do DCEA, que é um órgão dirigido para isso, é vinculado à DAIS. Fala, pessoal, bem-vindo aí. Então, todas as informações devem ser disponibilizadas para o planejamento eficiente e a realização de um voo seguro aos usuários do CICEAB. O que é CICEAB? Sistema de Controle do Espaço Aéreo. E aí vai esse joguinho de letras. Fala, Bernardo, tranquilo? Esse joguinho de letra que vocês devem estar familiarizados, mas conforme vocês forem estudando, pegando a legislação, vocês vão pegar lá o que diz o RBAC 91, o RBAC 135, o RBAC 121, e vocês vão começar a se familiarizar com algumas siglas. Vocês podem pegar a ICA 112, 137, por exemplo, da leitura vocês já vão começar a compreender esse jogo de siglas. Então, o que é o CICEAB? É um sistema do controle do espaço aéreo brasileiro. O sistema de controle do espaço aéreo brasileiro compreende tudo aquilo que envolve o próprio espaço aéreo brasileiro, todas as informações de controle, todas as informações desde a coleta, divulgação e manutenção dos serviços, controle de tráfego aéreo, tudo isso é através do CICEAB, que é um sistema integrado do espaço aéreo brasileiro. O conteúdo dessas informações são conteúdos que têm como parâmetro lá aqueles anexos da ICAO, que fala das informações. Anexo 15, que as informações devem ser técnicas e padronizadas conforme estabelecido pela ICAO no anexo 15, e são destinadas à orientação dos profissionais envolvidos nas operações aéreas. Então, esse é o meio que o usuário consegue planejar e realizar um voo em meio ao conjunto de regras e procedimentos oficiais. Então, então esses órgãos, né, esse órgão vinculados ao DCEA, eles é que vão
produzir essas informações, vão coletar e vão disponibilizar em tempo real para os pilotos. E lembrando que o WiseWeb, né, que é administrado pelo DCEA, ele é o único sistema oficial de informações. O RedMet é o único sistema oficial de informações meteorológicas. O RedMet também é vinculado ao DCEA. E aí nós temos nos aeroportos as salas AIS, e aí, por exemplo, nós temos a sala AIS do Santos Dumont. Bom, então, o Serviço de Informações Aeronáuticas, conhecido internacionalmente como Aeronautical Information Service, AIS, por isso que as salas AIS, é responsável por fornecer as informações e dados aeronáuticos necessários para a segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea. Então, no Brasil, isso vai englobar também notificações de serviços de tráfego aéreo, que nós chamamos ATS Reporting, ou o ARO, né? Podemos falar assim. E são todos os informes em tempo real que está ocorrendo. Você vai numa sala AES, por exemplo, você vai obter uma informação em tempo real de uma condição meteorológica ou de um aeródromo onde você deseja ter como destino. Então, tudo isso faz parte da coleta de informações que o piloto ele deve realizar no planejamento do voo. Se, Bernardo, é nessa sala que você pode realizar o planejamento de voo. Você está fazendo um voo aí, você lá onde você está, de repente, num hotel ou na sua cidade, etc. Você está com problema, você está sem um computador, você está sem os meios ali para você fazer um planejamento. Então, o que tu faz? Você vai no aeroporto desses, vai ter uma sala ISWeb, e aí você pode utilizar o sistema para enviar o plano de voo e pegar todas as informações necessárias, né? Bom, você estando na sua casa, você estando no aeroclube, você estando num hotel, com notebook ou com computador a seu alcance, você não precisa necessariamente numa sala ISWeb, né? A sala ISWeb ela tem muita importância no caso de você estar fazendo um voo e você parou no aeroporto, você não teve como fazer um planejamento a tempo, né, do retorno, por exemplo. Eu não quero, pô, cheguei aqui no Rio de Janeiro, vim trazer um passageiro, mas, pô, eu não quero parar em restaurante, parar no lugar, abrir meu notebook, muito trabalho, eu quero ir para um lugar silencioso. Você vai para a sala ISWeb, que lá você tem até cafezinho, tem água, tem tudo ali, e principalmente tem todas as informações em tempo real para você vai ter as cartas, tudo que você precisar vai ter ali. Fisicamente, você vai ter o computador à sua disposição. Então, você tem toda uma infraestrutura que é disponibilizado pelo DCEA para os tripulantes. E aí, os serviços de navegação aérea, né? O que são esses serviços? Então, nós temos o CNS, que é a comunicação, navegação e vigilância. Então, o CNS, da sigla em inglês, Communication, Navigation, Surveillance. Então, comunicação, navegação e vigilância. Então, nós temos o CNS. Nós vamos ter também os serviços de meteorologia. Bom, o que faz o serviço de meteorologia? Vai abastecer, através dos seus órgãos, vai abastecer o RedMet. Gerenciamento do tráfego aéreo, ATM, Air Traffic Management, vai gerenciar, conforme o próprio nome diz, todo o tráfego aéreo. E os serviços de navegação aérea também estão incluindo o quê? O busca e salvamento, o próprio SAR, e o próprio Serviço de Informações Aeronáuticas. Então, nós estamos estudando o quê? O Serviço de Informações Aeronáuticas, que ele decorre de todo o conjunto que nós vimos anteriormente, de todos esses órgãos que nós vimos aí. Então, isso compõe o Serviço de Informações Aeronáuticas. Bom, e a competência do ATM, Air Traffic Management, prestar serviço de tráfego aéreo. Não é necessariamente controle de tráfego aéreo, é serviço de tráfego aéreo. E que serviços de tráfego aéreo são esses? Aí nós vamos compreender mais à frente. Bom, e compete ao órgão ATM? O cara que gerencia ali todo o tráfego aéreo nacional.
além dele prestar serviços de tráfego aéreo, ele faz o gerenciamento do tráfego aéreo e faz o gerenciamento de fluxo do tráfego aéreo. Bom, mas qual a diferença do gerenciamento do espaço aéreo para o fluxo do espaço aéreo? Gerenciamento do espaço aéreo, nós estamos falando de planejamento. Gerenciamento do fluxo é um planejamento mais latente. O planejamento mais latente é aquele em que vai se observar, por exemplo, que determinados horários ali a FIR Curitiba, sobretudo ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, ali tem um fluxo muito grande de aeronaves, tem um tráfego muito grande. Então, o ATFM ele vai trabalhar exatamente dando um suporte para os demais órgãos de controle de tráfego aéreo ou de serviço de tráfego aéreo. Então, ele vai dar um suporte, ele vai organizar isso, né? Então, quem é um órgão responsável para organizar esse fluxo? Bom, de acordo com os planos de voo, de acordo com a previsão de que está acontecendo, o ATFM ele vai observar o quê? Bom, nesse horário aqui, ali na Terminal São Paulo, Terminal Rio, nós vamos ter um fluxo muito grande de aeronaves. E aí passa-se aos órgãos de controle a forma de melhor gerenciar onde vão segurar as aeronaves, aonde vai ser a partida, ou vai determinar que a aeronave seja segurada um pouco mais antes de autorizar uma decolagem, para privilegiar aquelas que estão em procedimento de pouso. Isso é só um dos exemplos. Tá, ok. Mas e os serviços de tráfego aéreo? Bom, o serviço de tráfego aéreo compreende o FIS, que se trata Flight Information Service, que é o serviço de informação de voo, o próprio serviço de controle de tráfego aéreo, Air Traffic Control, que é ATC, e o próprio serviço de alerta, que é o ALS. Então, nós temos ali serviço de controle de tráfego aéreo, serviço de informação de voo e serviço de alerta. Isso são serviços de tráfego aéreo. E aí nós vamos aprender durante o curso o quê? Que uma aeronave, o que é controle de tráfego aéreo? É quando um determinado órgão realiza o controle de uma aeronave. Controla a aeronave. Existem espaços aéreos que são controlados. Esses espaços aéreos controlados vão receber serviço de controle de tráfego aéreo. Bom, o espaço aéreo que não é controlado vai receber serviço de alerta e serviço de informação ao voo. Então, nós vamos ter ali no serviço de controle de tráfego aéreo o próprio controle de aproximação, a torre, que é controla a ATZ, e nós vamos ter o próprio controle de área, é o ACC. Então, nós temos o centro de controle de área, controle de aproximação e o controle de ATZ, que é realizado por uma torre. Então, nessas localidades, vão receber esses órgãos, eles prestam esses 3 serviços. Tanto o ACC quanto a APP prestam os 3 serviços existentes. Quais são os 3 serviços? Controle, informação e alerta. Todos esses 3 órgãos prestam serviço de informação, alerta e controle. E os órgãos técnicos? Aí nós vamos ter os órgãos gerenciais, vamos ter os órgãos técnicos, órgãos operacionais, e dentro dos órgãos gerenciais nós temos o DCEA, através da Subdivisão Operacional de Informações Aeronáuticas. E quem são os órgãos técnicos? Quem compõe os órgãos técnicos do DCEA? E aí nós vamos ter a ICA, que é o Instituto de Cartografia Aeronáutica, a PAME, que é o Parque de Material e Eletrônica, o SGNA, que é responsável pela aprovação dos planos de voo, por exemplo, e o ICEA, que é o Instituto do Controle do Espaço Aéreo. O ICEA é onde é feito o treinamento dos controladores de tráfego aéreo. Bom, e órgãos operacionais, aqueles que estão ali na linha de frente. Órgãos operacionais, temos o CGN, que é o Centro Geral de NOTAM, temos o CRN, que é o Centro Regional, e temos as salas AIS. E as salas AIS, elas vão estar em aeródromos, disponibilizadas para os pilotos, e também tem a sala que é disponibilizada
para os órgãos de controle de tráfego aéreo, que fazem parte de todo esse microsistema do espaço, de controle do espaço aéreo brasileiro. Então, tanto os pilotos vão ter a sala para eles, quanto os controladores terão a sala para eles também lá, totalmente diferenciada. Toda a estrutura que tem para os controladores tem para os pilotos. E aí a gente entra no NOTAM. Bom, o que é NOTAM? O NOTAM é uma outra questão fundamental que muitos desconhecem, ignoram, e tem uma importância muito grande. E aí a gente pode partir para exemplos práticos. Eu estou decolando de aeródromo, eu tenho que saber o NOTAM, eu tenho que saber quais são, o que está ocorrendo ali naquele aeródromo, quais são os serviços que estão disponíveis, indisponíveis, quais são os avisos que eu tenho ali que pode gerar algum tipo de restrição na minha operação. Um NOTAM de aeródromo de destino. Certa vez a gente estava em Juiz de Fora, e a gente estava sem combustível lá da BR, né? Porque a BR não tinha recebido combustível. E a gente viu helicópteros chegando, alguns aviões chegando também, e não estavam indo embora. Ficaram lá. Algumas aeronaves chegaram a ficar lá 2 semanas aguardando chegar o combustível. Por que isso aconteceu? Ó, aeronave parada, graudeada, é dinheiro perdido a aeronave parada. E por que elas ficaram paradas? Simples. Se os pilotos tivessem lido o NOTAM do aeroporto de Juiz de Fora, eles saberiam que o aeroporto de Juiz de Fora iria ficar por 2 semanas sem abastecimento, porque estava fazendo questão de manutenção de tanque lá do combustível da BR Distribuidora. Então não tinha combustível, né, por conta da manutenção, ia ficar sem combustível por 2 semanas. Esses pilotos, Deus me livre, está na pele deles, e que vocês não repitam isso, não olharam o NOTAM. Coisa tão simples, se tivessem olhado o NOTAM, veriam o quê? Que Juiz de Fora está sem abastecimento. Isso impediria de ir para Juiz de Fora? Impediria de ir a fazer o abastecimento lá em Juiz de Fora? Não. Simples. Abasteceria com uma quantidade maior de combustível para chegar em Juiz de Fora e poder partir. Mas não. Ah, mas se eu colocar mais combustível, eu não vou ter combustível, eu não vou ter performance de decolagem, ou vou estar muito pesado para o pouso. Bom, aí é uma questão de planejamento. Fato é, isso é uma das informações. Nesse caso aí, o NOTAM lá, que não tinha combustível. Outros casos, Zona da Mata, que é um aeródromo de alternativa que quando é utilizado, que é normalmente utilizado para planejamento, ali para fazer treinamento no Aeroclube de Juiz de Fora. Zona da Mata tem um horário em que fica fechado o aeroporto por causa de estava fechado por conta de manutenção na pista. E aí você tinha um horário de 8 horas ou 15 horas, não, de 8 horas Zulu até as 15 horas Zulu. Era das 12 horas Zulu até 15, 16 ou 17 horas. Beleza. E alguns alunos chegavam, fazia todo o planejamento e não olhavam o NOTAM. O que acontecia? Partia-se para o voo, e quando ia para Barbacena, e quando estava retornando para a Zona da Mata, o instrutor perguntava: e aí, vai fazer TGL em Zona da Mata? Vai tocar em Zona da Mata? Ah, vamos tocar. Mas, tem certeza? Você não leu o NOTAM? Ah, mas por quê? Ao horário. Pista fechada. Não pode fazer TGL. Reprovado na missão, porque não leu o NOTAM. E se fosse um voo real? Já imaginou? Você indo para pouso com funcionários na pista do aeroporto? Problemaço. Então, falando de NOTAM, qual é o significado de NOTAM? Mensagem que tem por finalidade divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas, como, por exemplo, indisponibilidade de um auxílio à navegação, pista interditada,
fechamento de uma porção do espaço aéreo, obstáculos dentro de ATZ, etc. Duração. Qual a duração de um NOTAM? O NOTAM ele tem duração máxima de 3 meses. E quando houver alterações que sejam superiores a esse período, será divulgada uma informação no suplemento AIP. E pode ser renovado constantemente, sempre pelo mesmo período de 90 dias. O que significa isso? Que eu lanço o NOTAM, e aí eu vou renovando esse NOTAM. Então, o prazo desse NOTAM é de 90 dias. Pode ser que antes disso haja revogação do NOTAM? Sim, pode ser que antes disso haja a renovação ou substituição desse NOTAM. E quem é o órgão responsável por emitir o NOTAM? O órgão responsável por emitir o NOTAM é o DCEA, o Departamento do Controle do Espaço Aéreo, porque é ele que gerencia o nosso espaço aéreo. Então, ele é o responsável pela divulgação dessas informações. Então, toda informação que for operacionalmente importante vai ter uma publicação imediata. E ele deve ser confeccionado e emitido imediatamente. Quais são essas condições em que o NOTAM ele pode ser expedido imediatamente? Quando for algo de curta duração, evento de curta duração, uma pista de Congonhas está interditada, está impraticável, né? Tivemos ali um avião estourou o pneu na pista e vai demorar. Lança um NOTAM de curta duração. Quando houver longa duração e não houver prazo para publicação de um suplemento AIP, e aí lança-se o NOTAM. Quando for permanente, não houver tempo suficiente de divulgar no suplemento AIP, e aí você lança o NOTAM também. Isso é pergunta de prova. Isso é pergunta de seleção de companhia aérea. Então é importante saber quais são as hipóteses de liberação de um NOTAM. Bom, e aí aqui a gente fala o seguinte, bom, se o NOTAM é algo temporário, então como é que pode haver um NOTAM permanente? Como explica isso? Alguém saberia me dizer o que justificaria se o NOTAM é algo temporário, o porquê que estamos falando de NOTAM permanente? O que seria isso? Quem tem uma sugestão? Vamos trabalhar o raciocínio, pessoal. Ninguém chuta, ninguém sabe, ninguém imagina o porquê. Eu sei que muitos estão falando assim, pô, eu estou aqui para aprender. Não, sim, estamos aqui para aprender, mas o aprendizado faz parte de uma troca. Eu passo a informação e vocês me devolvem com perguntas, dúvidas ou com alguma suposição. Seria que ele só pode ser alterado quando, por exemplo, sair outro NOTAM? De certo modo. Nesse caso, o NOTAM permanente... Então, Nathan, isso também é uma resposta. Exatamente. Também é uma resposta. É algo emergencial, assim, né? Fala que não tem tempo suficiente. Vamos lá. Tipo... O NOTAM permanente, o que significa isso? Que não significa que é o NOTAM que será permanente. Significa dizer que, como nós vimos lá atrás, toda vez que ocorrer alguma condição temporária, vai ser divulgado o NOTAM. Quando for algo temporário, divulga-se o NOTAM. Agora, quando for algo, por exemplo, que nem o Hendrick falou, que tem que ser de imediato e não vai dar tempo de divulgar no suplemento AIP. Aí você lança o NOTAM. Pô, mas o NOTAM vai ser permanente? Não, o NOTAM não será permanente. O que vai ser permanente? É a alteração que o NOTAM falou. Por exemplo, sai o NOTAM que Jacarepaguá vai passar a operar voo por instrumentos. Não vai dar tempo de divulgar na IP Brasil. Divulga através de NOTAM. Beleza. Jacarepaguá passou a operar por instrumentos? Significa o quê? Que só vai operar por 90 dias, que é o prazo de duração do NOTAM? Não. O NOTAM vai estar informando que a partir de tal data, Jacarepaguá vai operar por instrumentos. Isso é algo que vai ser permanente.
E aí esse NOTAM vai ficar valendo por 90 dias até ser revogado. E quando ele for revogado, antes de ser revogado, vai lá para o suplemento AIP. E por que não divulga logo no suplemento AIP? Muitas das vezes, quando há uma... Porque existem padrões a serem seguidos. Não é pegar e jogar lá na IP, não. Existem padrões que a IP, você tem o suplemento IP, que você vai jogar essa informação na parte de aeródromos, você vai jogar essa informação tem que ser dada publicidade para todos os órgãos de tráfego aéreo, e aí isso demanda tempo, vai ter um órgão burocrático lá que vai gerar o layout, vai padronizar, isso é coisa que demanda tempo. Então, estabelece ali o serviço e, posteriormente, você bota na IP Brasil. Mas aí, através do NOTAM, eu sei que ali nós vamos ter o Jacarepaguá vai passar a operar por instrumentos. Uau, legal, estou sabendo. Beleza, então o NOTAM, quando tiver uma informação permanente, né, quando for alguma alteração permanente, também pode ser divulgado o NOTAM, que aí ele vai ter a validade de 90 dias e aquela alteração vai ser permanente naquela localidade. Fala, Hendrik. Quando a gente vai ver o NOTAM, faz parte no planejamento de voo, certo? Ou você também tem que abrir o NOTAM durante o voo, por exemplo, para ver alguma alteração que acontece de última hora no planejamento? Porque, tipo, os voos internacionais, por exemplo, tipo de 10 horas, mais ou menos, não sei, pode, nesse período de tempo, pode haver uma alteração. Pode, mas aí você já passou o planejamento. Por exemplo, você decola do Rio de Janeiro para Istambul, 12 horas de voo. Né? Tu sai daqui do Rio de Janeiro, vai para Istambul, são 12 horas de voo. Você consultou o NOTAM lá de Istambul, lá do aeroporto Atatürk. Você consultou o NOTAM de lá de Atatürk e tá tudo normal, tudo tranquilo. E aí, durante o voo, ocorre um problema lá no aeroporto. Né? Tá em rota. Ocorre um problema lá. Aí você vai ser informado pelos órgãos de controle que você estiver passando, vai ter a seguinte informação. Você não precisa chegar exatamente no espaço aéreo de Istambul, né, do espaço aéreo turco, para receber a informação. Os próprios órgãos no caminho, né, porque todo o sistema de controle do espaço aéreo no mundo, né, todos esses órgãos são interligados. E aí, daqui para Istambul eu vou passar, daqui para a Turquia eu vou passar pelo controle Recife, pelo centro Recife, vou passar pelo centro Atlântico, vou passar pelo Mediterrâneo. De repente aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho, eu estou passando ali pelo centro, pelo controle de Portugal, por exemplo, estou passando por aquele espaço aéreo, vou receber informação do controle lá. A aeronave tal, para informação, o aeroporto tal está com a pista X interditada. Ah, beleza. Ok, recebi a informação. Ah, o aeroporto lá não está operando porque explodiu. Ah, ok, então eu estou com tempo suficiente ali durante o meu voo de receber a informação. E todo órgão que eu for passando vai me repetir a informação até eu chegar nesse aeródromo, até chegar nesse aeroporto de destino. Entendeu? Entendi. Obrigado. Bom, o Notan, acho que é tudo, acho que são parentes, o Natan e o Notan. Sei lá, hein? Sei não. Aonde eu veria o Notan? No próprio plano de voo que tenho que chegar, eu vou mostrar para vocês aqui, fica tranquilo. Bernardo, então basicamente o NOTAM permanente é para que algo que vai ser inalterável. Exatamente. É algo que vai ser, alguma coisa que vai ser permanente ali. Tanto um procedimento de saída, um procedimento de chegada, um procedimento de aproximação, vai ser algo permanente. Aí a gente fala que é um NOTAM permanente, mas nós vamos pegar as minúcias disso aí. Bom, como se gera um NOTAM? Alguém vai lá e fala,
Eu quero gerar um NOTAM, como é que eu faço? Quero gerar um NOTAM, estou a fim de gerar um NOTAM. Não, tem um processo para gerar um NOTAM. E aí, esse processo, quem gera o NOTAM são quatro elementos que podem gerar o NOTAM. Os prestadores de serviço de navegação aérea, a administração da infraestrutura aeroportuária, e a gente pode ter uma administração pública ou administração privada. Uma pública vai ser pela Infraero, ou a privada por alguma concessionária que tem aquela concessão daquele aeroporto. Então, esses são o que cuida da infraestrutura aeronáutica. Então, estamos falando da estrutura aeroportuária. Serviços de controle de tráfego aéreo, e aí nós temos os serviços ATC. Pode ser torre, o controle, que é o APP, ou pode ser o centro, que é o ACC. Então, esses caras, né, esse pessoal aí é que cuida, é que pode mandar a informação. Usuários do sistema de navegação aérea. E aí pode ser todos aqueles que são usuários do sistema de navegação aérea podem fazer um reporte ou podem gerar um processo para gerar o NOTAM. Então, a geração do NOTAM tem um processo que deve ser respeitado. Por exemplo, eu tenho ali um prestador, está ali, um prestador de serviço de navegação aérea. Eu tenho um prestador de serviço de navegação aérea que ele fala que aquele aeroporto, por 10 dias, não vai poder ter determinado tipo de serviço. Beleza. Então, ele vai mandar essa informação, ele vai preencher um formulário de acordo com o manual, é o MCA 53-1, ele vai preencher esse manual, um formulário, vai preencher esse formulário e vai enviar esse formulário para onde? Vai ter que enviar para algum lugar. Então, esse órgão vai enviar exatamente para o CGN ou para o CRN. O que esse órgão gera, o preenchimento desse formulário, que um desses órgãos aqui preencheu, é o que a gente chama de pré-NOTAM. Pré-NOTAM é o formulário preenchido, se chama-se pré-NOTAM, e esse formulário preenchido, que se chama pré-NOTAM, ele é enviado para o Centro Geral de NOTAM, se for o caso, ou Centro Regional de NOTAM, se for o caso, né? Vai depender do tipo de serviço que vai ser afetado. Então, um desses dois órgãos recebe o pré-NOTAM, analisa, quando ele analisa, está faltando alguma informação, ele devolve, e aquele outro órgão tem que responder, né, com a informação, ou então está tudo certinho, ou então o órgão já devolveu, ele vai dar o formato e publica aquela informação. E quando ele publica, aí sim nós temos o NOTAM. E aí sim nós temos o NOTAM. Então, esses órgãos preenchem o formulário, o preenchimento desse formulário se chama pré-NOTAM, é enviado para algum centro de NOTAM, que pode ser regional ou geral, e esse centro é que é o responsável em publicar esse NOTAM. E quais são as regras gerais do NOTAM? Para que o NOTAM possa atingir seu objetivo, é necessário que ele esteja publicado com pelo menos 7 dias de antecedência antes de entrar em vigor, exceto quando há urgência que o caso concreto assim o exigir. Vou fazer uma obra no aeroporto, vou fazer uma manutenção no sistema de combustível, vou fazer alguma alteração naquele fixo de aproximação, naquele VOR, vai entrar em manutenção, então o VOR vai ficar indisponível, ou o ILS vai ficar indisponível. Beleza, isso é algo programado. Então, ok, eu vou realizar esse serviço daqui uma semana. Então, 7 dias antes, no mínimo, tem que publicar a informação que, a partir do dia tal, esse serviço não vai estar funcionando, esse VOR não vai estar funcionando, esse ILS não vai estar funcionando. Então, a partir de tal dia, vocês sabem que vai ficar inoperante.
Aí você tem como fazer algo respeitando esse prazo de 7 dias de antecedência, que é o mínimo. Eu posso publicar um NOTAM 15 dias antes, 20 dias antes? Posso, não tem problema nenhum, mas o mínimo são 7 dias. Eu tenho uma obra, eu tenho que fazer iniciar a pavimentação de uma pista de tal lugar no dia, hoje é dia 31, no dia 5, não dá tempo. Então vai publicar o NOTAM, no dia 1º de fevereiro, publica o NOTAM. Mas é sábado, não importa. São 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, publica dia 1º de fevereiro, e aí a obra só vai poder ser feita quando? A partir do dia 8 de fevereiro. Então, esquece dia 5 de fevereiro para começar a obra. Só vai poder iniciar 7 dias depois. Esse é o processo. E aí nós temos as classificações do NOTAM. Nós temos a classificação do NOTAM quanto ao âmbito dele, aonde ele vai incidir, e o tipo de NOTAM. Qual é o âmbito do NOTAM? Nós temos o NOTAM nacional, internacional e estrangeiro. De classificação do NOTAM, nós temos a letra November, nos informando que é um NOTAM novo. Quando observar a letra Sierra, significa que é um NOTAM substituidor. Significa que esse NOTAM substituidor substituiu aquele NOTAM, o novo. E temos o NOTAM cancelador. E aí, NOTAM nacional. Quem são os órgãos que emitem o NOTAM nacional? E o que é o NOTAM nacional? É o NOTAM publicado pelo Brasil, em português, com o objetivo de divulgar informações de interesse da aviação doméstica. Então, no Brasil, nós temos 6 centros expeditores de NOTAM, cada um correspondente a uma área de jurisdição, obviamente. Quando a gente observar o Bravo, significa, lembra, CRN? Alguém lembra o que significa o CRN? Charlie Romeo November, quem lembra? A gente viu no slide anterior. Quer dizer, 2 slides anteriores. Quero ver se vocês estão ligados aí. O que é CRN? O NOTAM não estava. Quer dizer, o NATAM. Então, CRN é o Centro Regional de NOTAM. Então, nós temos a letra Bravo, que corresponde ao Centro Regional de NOTAM de Recife. Nós temos a letra Delta, que é o Centro Regional de NOTAM de São Paulo. Eco, Curitiba. Foxtrot, Brasília. Golf, Manaus. Zulu, Centro Geral de NOTAM. E o NOTAM Internacional? Uau! É o NOTAM publicado pelo Brasil em inglês, com o objetivo de divulgar informações de interesse da aviação internacional. O que seriam essas informações de interesse de aviação internacional? Aeronaves estrangeiras estão vindo para algum aeródromo internacional, o espaço aéreo, alguma aerovia que houve alteração, que aquela aerovia não vai estar operando por alguma impossibilidade de operar naquela aerovia, e aí, mesmo que aquela aeronave não venha pousar no Brasil, ela vai utilizar o espaço aéreo brasileiro através de uma aerovia de jurisdição brasileira. Então, é publicada uma informação do NOTAM internacional, e aí aquela aeronave vai saber, opa, tem uma informação lá no espaço aéreo brasileiro. Quanto à NOTAM internacional, nós temos 5 centros expeditores de NOTAM, e cada um também corresponde à respectiva área de jurisdição. E aí nós vamos ter a letra Índia, que é a FI Recife, Golf Brasília, Kilo, Curitiba, November, Atlântico, e Oscar, a Amazônica, FIRA Amazônica. Então, esses são os órgãos que vão emitir um NOTAM internacional, ok? E o NOTAM estrangeiro? O que seria o NOTAM estrangeiro? O que vocês acham? Fala alguma coisa aí, ver se eu lembro. Que deu um branco agora aqui. Tentar lembrar.
E se alguém me refresca a memória, o que é um NOTAM estrangeiro? O que vocês acham que pode ser? Vamos trabalhar a criatividade. O Afonso até saiu da reunião. Seria um NOTAM, tipo, que é advogado sem ser pelo Brasil, tipo, no caso, por outros países? Exatamente. Exatamente isso. É o NOTAM lá de Istambul. É o NOTAM estrangeiro. É isso aí. É o NOTAM publicado por outros países com o objetivo de divulgar informações de interesse da aviação internacional. Ponto. É isso aí mesmo. E aí, onde a gente acha o NOTAM? Onde se acha esse cara? Lá na Web, na página inicial, nós temos o NOTAM. Né? Aí você vai clicar ali, pum, e você vai cair lá no NOTAM. E agora, deixa eu pegar uma demonstração aqui objetiva. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui no Web. Vamos entrar na página inicial da Web. Beleza. Então, estou na página inicial da Web, eu quero consultar um NOTAM. Eu posso consultar diretamente por aqui, ou então eu posso buscar pelo código do aeródromo. Fala algum aeródromo aí, alguém? Para eu buscar. SBGR. S. BGR. De Guarulhos, se não me engano. Sierra, Bravo, Golf. Romeo. Beleza, estamos aqui com o Rota E de Guarulhos, Sierra, Bravo, Golf, Romeu. Aí nós temos as informações que o nascer e pôr do sol, o nascer do sol em Guarulhos foi 8h45, e o pôr do sol às 9h53. O sol está se pondo tarde em Guarulhos, né? Caraca, tá certo isso aí? 9h53? Tá dizendo aqui. Será que o sol nasce tarde desse jeito em Guarulhos? 8h45 da manhã, caraca. O que vocês acham? Tem alguma informação errada aqui? Talvez não tá em horário de Brasília, né? Tá em horário, não sei. UTI? Qual horário poderia estar aqui? Deve estar o TC0, não? Ah, UTC, exatamente. Então, todo o nosso plano de voo, exatamente, Bernardo, todo o nosso plano de voo é baseado em hora UTC. Todas as informações de NOTAM são com base em hora UTC. Todas as horas da nossa navegação, da aviação, é baseada em hora UTC. Então, UTC, qual é a UTC 045? Que hora seria no Brasil? 5h45 Sim. E 6h46 e 18h53. Exatamente. Então, mais uma lembrança. E aí nós vamos ver lá numa aulinha lá de fuso horário que a gente tem hora local, hora legal, né? E o que é hora local? Hora local é exatamente isso aqui. É o momento que o Sol ele está refletindo a sua luz naquele ponto específico do planeta. E aí você vai observar, por exemplo, aqui, ó, Guarulhos, o Sol nasce 8h45 em Guarulhos. E no Rio de Janeiro, que horas o Sol nasce no Santos Dumont? 8h33, ou seja, o Sol nasce 12 minutos mais cedo no Rio de Janeiro. Isso
é a hora local, é a hora que o momento que o Sol está passando, que ele está começando a esquentar a tua cabeça. E aí nós vamos ter as cartas do aeroporto, do aeródromo. Vamos lá se tem algum NOTAM. Bom, aqui a gente tem NOTAM, ó. E aqui a gente já passa a encontrar o NOTAM. Esse é o NOTAM, que já vamos fazer a leitura dele. A letra é o NOTAM com letra Foxtrot, número 110, de 2025. É um NOTAM com a letra November. Significa o quê? É um NOTAM novo. Novo. O Foxtrot corresponde ao MAFIR, né? Então, nesse caso aí, é um NOTAM nacional do Sindacta 1, que é a FIR Brasília. E aqui nós temos as demais letras, temos a qualificadora e dupla de letras. Lima Charlie, Mike Romeo, temos aqui, que é para tanto instrumentos quanto visual, publicação imediata, é uma informação alfa, e aqui nós temos a compreensão dela. Então, aqui está dizendo que a pista 10 fechada para pouso e fechado para decolagem. Pouso e decolagem fechado. Então, a pista 10 estará fechada para pousos e decolagem. 300 metros dela vai estar fechada. E qual é o horário? Publicação do NOTAM, do dia 31 de janeiro de 25, 5 horas da manhã. E vai até o dia 1º de fevereiro, às 10 horas e 59 UTC. Então, entre hoje, 31, até amanhã, 8h59, a pista 10 esquerda estará fechada. Vamos pegar esse aqui, vamos ver se vai aparecer um... E aí eu vejo exatamente aonde diz respeito a esse NOTAM. Ele me dá exatamente o local e as coordenadas. Aqui, por exemplo, modificação do procedimento de aproximação RNP da pista 28 esquerda. Sistema L-nave, V-nave. Então, vai modificar de 2.893 pés. Vai ser modificado isso para 2.980 pés. Isso aqui vai ser a MDA, que é o Minimum Decision Altitude, que vai ser modificado. Então, através disso aqui, a gente vê exatamente a informação do NOTAM. Vamos supor que tivesse um NOTAM nos informando que uma área vai ter uma operação, tá? Um espaço aéreo está fechado por conta de alguma manobra, treinamento militar. Então, vai estar ali todo o perímetro dela. Fala, Hendrik. O R lá era o quê? Ali na carta do NOTAM. Você passou lá. R? A carta que você passou. E tem o N, né? É de novo. O Sim. S de substituto. E o C de cancel. Não, né, o Charlie. O Romeu o Romeu é retificador. Ah, entendi. Mas, vamos ver aqui. Pensei que eu estava mostrando a tela. E aí vamos decodificar o NOTAM. Vamos cair para dentro dele. O que é esse cara? Quem é ele? E aí, o NOTAM, de onde ele sai? Ele sai do documento DOC 8400 da ICAO. E aonde a gente encontra? Na ICA 53-1. E também as abreviaturas estão disponíveis na AIP Brasil no capítulo de Generalidades 2.2. É uma publicação de abreviaturas, segue o padrão
ICAO do documento 8400, ou seja, qualquer lugar do mundo, essas abreviaturas vão significar a mesma coisa. Fala, Bruno. Ah, show. Então aqui nós temos um NOTAM. Legal, temos um NOTAM. Vamos decodificar esse cara aí. Então, nós temos a identificação do NOTAM. Quem é esse cara? Nós vamos ter os qualificadores na segunda linha. Nós vamos ter a mensagem ou informação do NOTAM. O documento de origem desse NOTAM. Lembra quando nós vimos lá atrás qual órgão pode gerar um NOTAM? Lembram disso? Que gera o pré-NOTAM? Então, são os serviços, né, de prestador de navegação aérea. Eu não vi Serra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos. O outro R, normalmente se tem um R, é retificador. Mas daqui a pouco eu posso voltar lá. E aqui nós temos esse NOTAM, válido a partir do dia 6 de março, a partir das 15 horas e 14 minutos, e um NOTAM permanente. Significa que esse procedimento que foi alterado será um procedimento permanente. Então, esse NOTAM deve durar 90 dias. E aí nós vamos agora, né, ler essa informação. Procedimento de aproximação perdida, corrigido para subir para 4.000 pés, curvar à direita direto para Romeo Juliette 053, acima de 2.400 pés. Após 2.400 pés, rumo 148 até Romeo Juliette 249 para a realização de espera. Referência: AIP, Aeródromos 2.24. E aí, lá na IP Brasil, no capítulo de Aeródromos 2, do cadastro 24, você vai encontrar a IAC, que é Carta de Aproximação por Instrumento, Instrumento Approach Chart, que o RNP Mike da pista 20 esquerda foi alterado para essas características que nós acabamos de ler. E aí, nós vamos agora esmiuçar esse cara. Aqui nós temos a série do NOTAM. E aí a série é o órgão que vai estar emitindo ele. E aí nós temos aquelas séries nacional e internacional. ECO é um NOTAM nacional expedido pelo Sindacta 2. Poderia, se fosse um NOTAM internacional, teria uma letra correspondente a uma das FIA, Recife, Brasília, Curitiba, Atlântico ou Amazônica. E aí nós vamos ter o número sequencial. Vamos ter o número sequencial reiniciado todo dia 1º de cada ano. Então, esse NOTAM aqui é o NOTAM de número 1337 do ano de 2024. E o próprio ano. E os tipos? Aqui nós vamos ter o November, que é o NOTAM novo, o R, que é o retificador, e o Charlie, que é o NOTAM cancelador. Ou seja, o NOTAM, nós temos o tipo dele, novo, retificador ou cancelador. Bom, a própria letra já não deixa dúvida do que se trata. E os qualificadores? Que jogo, que sopa é essa aqui? Como é que eu vou decorar tanta coisa assim? Você não precisa decorar. Você só tem que saber aonde buscar. E onde você vai buscar? Na ICA 53-1 e no MCA 53-1, que é o Manual do Comando de Aeronáutica. E aí nós temos Sierra Bravo, Bravo Sierra, que é a Brasília, significa que é o indicador aonde o NOTAM se refere. Aí nós vamos ter o código do NOTAM em 5 caracteres. Sempre nós teremos a letra Quebec, como a primeira letra, que diz que é uma qualificadora. Em seguida, nós vamos ter 2 grupos de letra, com 2 caracteres cada, que diz assunto e condição. E aí nós vamos encontrar nas tabelas da TCA
531, lá no capítulo 3. TCA 53-1, capítulo 3. Nós vamos encontrar exatamente toda essa tabela. E aí nós vamos fazer a leitura. O uísque-eco é uma dupla de letras. Então está aqui, o uísque significa que são exercícios. Bom, será que vai ter gente se exercitando na pista? Não, né? E aí, qual é a condição? Lima uísque significa que esses exercícios acontecerão na FIR Brasília. E aí nós podemos ter, por exemplo, o Papa Fox, que é procedimento de fluxo, aí nós temos que ter linguagem clara, uísque-eco, exercícios, e Lima uísque, que acontecerá, que é exatamente o que nós consultamos aqui nos avisos e nas limitações. Então, são duas tabelas distintas. Onde a gente encontra TCA 53-1. Continuando. Mais uma dupla de letras. Romeu Tango e Charlie Alfa. O que significa isso? Romeu, a gente sabe que é restrição. Romeu Tango. O que significa Romeu Tango? Área restrita temporariamente. Beleza. E qual é a condição? Bom, Charlie Alfa vai me dar a condição. Instalações em terra. Então, área restrita temporariamente, instalações em terra. Então, eu sei que algumas instalações em terra vão estar restritas temporariamente. Aí, o NOTAM vai vir lá no corpo informando que tipo de restrição é aquela, se é algum auxílio à navegação, e por aí vai. E aí a gente continua. Tráfego. Nós temos Índia e Vitor. Índia significa que diz respeito de interesse de voos IFR, Vitor de interesse de voos visuais VFR. Se eu tiver as duas letras ao mesmo tempo, significa que é a informação de interesse para os dois, tanto IFR quanto VFR. Bom, e aí vai especificar para que tipo de voo a informação tem utilidade. E aí vai ser composto pela letra I, Índia, né, de IFR, Vitor, VFR, e Índia Vitor para voos VFR e IFR, que nem a gente viu lá naquele de Guarulhos. Propósito, isso aqui é outra questão bem importante. Quando eu tiver a letra Bravo, indica que o NOTAM deve fazer parte de um PIB. O que é um PIB? Produto Interno Bruto? Não. PIB é fazer parte do briefing pré-voo. Então, briefing pré-voo, eu vou ter a letra Bravo. Letra Mike, que deve fazer parte de um PIB, mas deve estar disponível, que não deve fazer parte de um PIB, mas deve estar disponível quando solicitado. Bom, então eu não sou obrigatório a utilizar esse NOTAM para um briefing pré-voo. Bom, não é obrigatório, mas tem que estar disponível se eu precisar utilizar. E a letra November indica que deve ser dado conhecimento imediato do NOTAM aos operadores de aeronave. O Oscar indica que é um NOTAM importante para operações. Bravo Oscar, que deve fazer parte de um PIB e é importante para operações. NBO é um NOTAM que indica que deve ser dado imediato aos operadores de aeronaves, deve fazer parte de um PIB e é importante para as operações que deve imediatamente ser publicado. Então, NBO, que deve ser dado conhecimento imediatamente, aí é só juntar as siglas. November, conhecimento imediato. Bravo, deve fazer parte de um PIB. Oscar, é importante para operações. NBO é a junção dos três, ponto. Âmbito do NOTAM. Bom, aqui nós temos a letra uísque, que diz que é warning, advertências. Eu posso ter outras letras. Quando eu tiver alfa, é para aeródromos, eco, é en route, aplicado em rotas. Uísque, warning, né? E alfa eco, aplicado a aeródromos e as rotas ATS. Aeródromos, en route, tanto aeródromos quanto rotas. E os limites? E aí nós temos a representação dos limites, que quando se representar solo ou superfície, ground ou surface, serão representadas por 00.
mas isso não significa necessariamente que está relacionado a limite vertical. E aí nós vamos ter aqui limite superior ou inferior. Nesse caso, especificamente do exemplo, sim, significa que está relacionado a níveis. Então, eu tenho aqui uma operação, né, que vai ocorrer entre o nível, entre o solo ou superfície, né, até o nível 080. Então, dentro desse nível de voo, né, dentro desse espaço vertical, vai ter alguma manobra sendo realizada. Uniforme November Lima deverá ser representada por 999 quando não estiver relacionada a limites verticais. E aí, o que nós vamos ter? Quando não estiver relacionado a limite vertical, nós vamos ter o 000 como limite inferior e 999 como limite superior. Então, você sabe que 000 e 999, quando os dois estiverem juntos, a gente sabe que não tem relação a nível, né? Qualificadores, e aí nós temos os níveis, como nós já vimos. Coordenadas, quando for alguma coisa de coordenada, nós vamos ter, partindo do centro do evento, essas coordenadas, e aí a latitude será representada por 5 caracteres, longitude 6 caracteres, porque a gente sabe que graus de latitude são 2 graus e longitude são 3. Raio é o raio de abrangência do NOTAM. Onde vai ser... Isso aqui é uma operação, por exemplo. Qual é o raio de abrangência dessa operação que o espaço aéreo vai ficar limitado? E aí vai ter que estar em milhas náuticas. 3 dígitos, significa 0,196. 0,196 são 16 milhas náuticas. Peguei um exemplo lá de Juiz de Fora, um NOTAM, que foi publicado em fevereiro para uma operação que ia ocorrer entre os dias 16 de março a 13 de junho. Área restrita temporariamente por conta de quê? Parapente e paramotor no Morro do Imperador. E aí ele nos deu a coordenada. E aí a gente clica, ver NOTAM no AISWeb. E aí ele vai abrir a área e o centro da coordenada daquela área em que o NOTAM está aplicado. Origem, o documento de origem, que é aquele pré-NOTAM, que aqueles órgãos preenchem e mandam para um centro, regional ou geral. Então, nós já vimos, são esses caras ali que fazem o preenchimento desse formulário que se chama pré-NOTAM, e esse pré-NOTAM é enviado para um centro regional ou geral, e esses centros são responsáveis em publicar o NOTAM. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Alguma dúvida até aqui?